Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. E nós vamos ler a palavra de Deus que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Estaremos meditando na palavra de Deus neste versículo. Estou grato a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui para compartilhar com a igreja a palavra do Senhor e juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Mandar um abraço para o André, que está assistindo neste momento, culto, lá em Iretama, na casa do avô dele. Um abraço para o irmão José Fernandes, irmã Delza. Deus abençoe vocês. Vamos ler a palavra de Deus que está registrada no capítulo 4, versículo 19, da carta de Paulo aos Filipenses, que diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para este versículo bíblico, a primeira coisa que vem na nossa mente é que o Senhor suprirá as nossas necessidades financeiras. Eu tenho certeza que todos os que lêem este versículo pensam assim: Deus suprirá todas as nossas necessidades financeiras. Mas vai muito mais além. Paulo, sendo conhecedor do Deus Todo-Poderoso, o qual chamou ele para sofrer pelo amor do Evangelho, ele sabia muito bem que o Senhor cuidaria dele, suprindo não somente as necessidades financeiras, mas também suprindo as necessidades espirituais, as necessidades físicas, as necessidades, todas as que pudessem existir. Ele é conhecedor e sabia muito bem que o Senhor Deus supriria para ele todas as necessidades necessárias, como de fato o Senhor supriu. Nós não somos diferentes, irmãos. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Sei que neste momento, cada um de nós temos uma necessidade diferente, que precisamos que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha suprir para nós. É claro que existem algumas necessidades que com o nosso esforço nós conseguimos até alcançar o nosso objetivo, conseguimos resolver algumas coisas, mas existem aquelas necessidades que nós nos deparamos, na qual nós olhamos de um lado para o outro e não conseguimos ver nenhuma saída. E então é neste momento que nós nos prostramos diante daquele que tudo conhece, do Todo-Poderoso, e então imploramos para que Ele use de misericórdia para conosco, e então Ele entra com a providência, suprindo a nossa necessidade, e o nome dEle é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E eu te pergunto nesta noite, sabendo que todos nós temos uma necessidade a ser suprida, eu te pergunto, qual é a tua necessidade a ser suprida nesta noite? Aleluia! É o assunto da mensagem nesta noite. Qual
é a tua necessidade a ser suprida? Bendito é o nome do Senhor. Nós sabemos, conforme eu já disse, que muitas coisas nós conseguimos resolver, mas existem coisas que somente o nosso Deus pode solucionar para nós. Por exemplo, no caso do pecado, qual homem que poderia resolver o problema? Qual homem que poderia suprir a necessidade do pecado? Homem algum neste mundo poderia suprir esta necessidade. É claro que no Antigo Testamento as pessoas pegavam, sacrificavam um animal para que pudessem cobrir o pecado das pessoas. Mas de repente as pessoas voltavam a pecar novamente e então de repente teria que sacrificar novamente um animal para poder encobrir novamente aquele pecado. Então era uma necessidade que homem algum poderia suprir, mas o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, a Bíblia diz no Salmo de número 14, o versículo de número 2, a Bíblia diz que o Senhor, olhando para esta terra, Ele, olhando para os filhos dos homens, não viu nenhum justo sequer que pudesse ter o entendimento e pudesse buscar a Deus. E por quê? Porque Isaías 59, o versículo 2 diz que todos pecaram, aleluia, e o pecado faz divisão entre o homem e Deus, aleluia. Romanos 3 e 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o nosso Deus, que é tão misericordioso, diz a palavra de Deus em Mateus 9,36, que ele, olhando para a multidão, e viu a multidão desgarrada, como ovelhas que não têm pastor, e sentiu grande compaixão por ela, aleluia. E a Bíblia diz também, lá em João, capítulo de número 3, o versículo 16, que ele amou esta multidão de uma tal maneira que deu o seu único filho, aleluia, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Então esta necessidade espiritual, aleluia, o Senhor Jesus Cristo veio para suprir, bendito é o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que muita gente estão buscando a salvação em algo que não consegue salvar. Nós sabemos que somente o Senhor Jesus Cristo é que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo, aleluia. E nós buscamos a solução dos nossos problemas em muitas outras coisas. Achamos que outras pessoas que fizeram o bem nesta terra no passado podem nos salvar. Não tem condições. É somente o Senhor Jesus Cristo que pode salvar. É somente o Senhor Jesus Cristo que pode suprir esta necessidade do pecado. Isaías, no capítulo 63, o versículo 1, a Bíblia diz que o profeta teve uma visão. E quando ele olhou, ele viu que vinha um homem marchando, com as suas vestes todas salpicadas de sangue, toda vermelha. E quando ele olhou, ele começou a perguntar: por que as tuas vestes estão vermelhas? Aleluia! Aquele homem que vinha marchando disse: eu sou o que falo justiça. E quer saber por quê?
que as minhas vestes estão vermelhas assim, é porque o lagar eu amassei sozinho. O preço do nosso perdão, o Senhor Jesus Cristo pagou sozinho na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. E muitas vezes nós entramos neste lugar aqui e não conseguimos dar o valor necessário. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor Deus Todo-Poderoso está neste lugar, irmãos. Sinta a presença dEle. Valorize mais o sacrifício. Oh, aleluia. Aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele supriu a necessidade que ninguém poderia suprir nesta terra, que é dar o perdão dos nossos pecados. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Em segundo lugar, qual a necessidade que o Senhor supre? É a necessidade sentimental, aquele sentimento de inferioridade, que nós achamos que não somos nada muitas das vezes. E nos esquecemos que a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Qual é a tua necessidade a ser suprida nesta noite? Elias tinha uma necessidade para ser suprida. Após Elias ser aquele profeta que foi usado poderosamente por Deus para fazer milagres, um certo dia ele chegou para o rei Acabe e disse: segundo a minha palavra, não vai chover e nem cair orvalho sobre a terra. E por 3 anos e meio isso aconteceu. Mas quando foi um dia, ele foi orar para que o Senhor mandasse chuva. E ele disse para o seu servo: vai até a banda do mar e veja como é que está o tempo, se vai vir chuva ou não. E o moço foi, e quando olhou, o céu estava limpinho, não ia cair chuva, não. E ele voltou e disse para Elias: não vejo nenhuma nuvem. Ele continuou prostrado diante de Deus. E o moço foi novamente, e quando voltou disse: eu vejo uma nuvem no tamanho da mão de um homem. E Elias, tendo a plena convicção de que Deus estava no assunto, disse: então você corre agora, pede para o rei Acabe se escapar, porque vai chover e ele vai se molhar. E isso aconteceu. E quantas vezes nós, depois de termos feito tantas coisas para Deus, quantas vezes nós fomos usados para fazer algo para o Senhor, e hoje, por mínima coisa, nós estamos pensando em abandonar tudo, deixar tudo para trás, achando que não vale a pena. Mas o Senhor que nos chamou, o Senhor que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o fim. Não vamos desistir coisa nenhuma. É mentira de Satanás que você não vai vencer. A vitória já é nossa.
Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Todos nós conhecemos a história em que Elias desafiou os 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azerá, e ele foi vencedor ao ponto do povo chegar até ele reconhecer que Deus era o Deus verdadeiro. Se prostraram e confessaram, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele viu tudo isso acontecer. E aí, depois de tudo isso acontecer, ele pensou assim: agora, já que o rei Acabe viu isso, ele viu que eu falei que não ia chover enquanto eu não falasse, e não choveu mesmo. Ele sabe disso. Ele viu o desafio que eu fiz. Agora sim, agora eu estou com tudo. Agora eu sei que o rei Acabe, se eu chegar lá e conversar com ele, pedir para ele se humilhar também perante Deus, eu tenho certeza que ele e a sua esposa Jezabel vão se humilhar, vão reconhecer que somente Deus é o Deus verdadeiro. Eu vou lá e vou fazer isso, porque agora eu sei que ele pode fazer isso, porque ele já viu o que Deus fez através de mim. Mas para surpresa dele, todos nós conhecemos a história. Ele chegou com esse intuito, e a resposta de Jezabel foi diferente. Falou assim para ele, que se no outro dia não acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com os outros profetas que foram mortos, ela não seria mais uma autoridade. Ah, mas aconteceu que Elias, quando ouviu isso, caiu fora. A depressão pegou ele. Ele achou que porque tinha acontecido aquilo, não viria decepção para ele. Ele achou que ele ia vencer todos. E aí, quando ele ouviu isso, ele pegou e deu no pé, vazou fora. E chegou, a Bíblia diz, eu estou adiantando aqui porque eu não quero tomar muito tempo. Quando ele chegou embaixo de um pé de zimbro, e ele pegou e se deitou, esqueceu de tudo o que ele tinha feito para Deus lá atrás. Esqueceu que ele foi usado por Deus. Ele esqueceu que Deus estava no controle de tudo. Ele ficou com medo de Jezabel. E falou, ela é a autoridade máxima aqui, vai me matar mesmo. E aí deitou embaixo do pé de zimbro. E ele pediu para Deus em seu ânimo a morte. Ele disse para Deus, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Mas até então ele estava achando que ele era o bonzão. Tinha sido usado por Deus. Até ali tinha dado tudo certo. Agora, por que ele chegou e falou, eu não sou melhor do que meus pais. Em meu ânimo eu te peço, dá-me a morte. Esqueceu dos benefícios. É um perigo muito grande, irmãos. Quando nós esquecemos daquele versículo que diz que é para nós olharmos para Jesus, que é autor e consumador da fé, e começamos a olhar para a vida de um, olhar para a vida de outro, olhar para uma perseguição, olhar para outro, nos esquecemos que o maior é o que está conosco, e pensamos em abandonar tudo, mas não vamos afastar um só passo para o inimigo, vamos avançar, vamos marchar, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, a vitória já é nossa. Aleluia! Enquanto ele dormia, o misericordioso chamado Deus desceu até
enviou um anjo até o lugar onde ele estava. E trouxe alimento para ele. Trouxe pão, trouxe água. E tocou nele e falou: Elias, desperta, rapaz, come aí, ó. Aí comeu o pão, bebeu a água e deitou e dormiu novamente. O anjo voltou novamente, despertou Elias e disse para ele: Elias, desperta, come este pão, bebe esta água, porque não acabou aqui não, Elias. Muito comprido será o teu caminho. Irmãos, quando nós pensamos que está tudo perdido, o Senhor Deus Todo-Poderoso levanta alguém para nos falar: não é o fim, coisa nenhuma, é apenas o começo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É apenas o começo da nossa trajetória. E aí ele se levantou, se alimentou e caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no lugar que Deus tinha determinado. E quando ele chegou lá, nós conhecemos a história. O Senhor falou com ele, e ele falou: ah, Senhor, mataram todos os teus profetas, somente eu fiquei. Engano. Às vezes nós achamos que nós somos os únicos, e não somos melhores ainda do que ninguém, podemos morrer, já está tudo acabado, mas Deus sempre tem a sua reserva. Ah, eu estou sozinho, mataram todos os teus profetas e eu fiquei. Ah, Elias, você está enganado, rapaz. Volta pelo caminho por onde você vieste. Você está no caminho errado, rapaz. Você seguiu o caminho errado. Volte agora para este caminho, porque eu tenho ainda 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você vai chegar lá, você vai ungir profeta, você vai ungir rei, você vai ter uma turma de companheiros para te ajudar nesta jornada. Você não está sozinho. Aleluia! E eu acredito que naquele momento Elias foi curado. Ele foi curado. E eu te pergunto nesta noite: qual a tua necessidade a ser suprida? Elias teve a sua necessidade suprida. Você já teve a tua necessidade suprida um dia. Eu já tive a minha necessidade suprida também. E qual é a tua necessidade que você precisa que seja suprida nesta noite? Vamos nos pôr em pé e vamos orar ao Senhor. Irmão, a minha necessidade foi um pecado que eu cometi, e hoje eu não consigo me libertar desse pecado mais. Eu estou pensando até em sair da igreja, porque eu pequei, e agora eu acho que não tem mais jeito para mim. Tem jeito sim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não tem pecado que o Senhor não possa perdoar nesta noite. Ele te perdoa, mas você precisa voltar pelo caminho por onde você vieste. Volte ao primeiro amor nesta noite, e o Senhor te dará vitória. O Senhor te levantará, porque Ele é o dono da tua vida. Irmão, a minha necessidade é o meu casamento. O meu casamento, eu não sei mais o que fazer para resolver a situação lá em casa. O Senhor, Ele é o dono do casamento também. O Senhor Jesus disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não separe.
Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui precisando nesta noite, que o Senhor venha suprir a tua necessidade. E eu estou aqui para te ajudar. Eu tive um sonho esta noite passada, que uma boca de bueiro entupiu, e estava muita chuva. E aquela água, após ter entupido ali, aquela água invadiu a casa. Estava indo para a cozinha, eu saí correndo, desentupi, e a água diminuiu. Tem algo na tua vida que a água já está invadindo. Mas eu estou aqui para te ajudar. Diminuir esta água. Oh, aleluia. Onde está a primeira pessoa que precisa ter o seu pecado perdoado? Entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Se você confessar os teus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Eu estou aqui para te ajudar. E esta água não vai invadir a sua casa. Tem uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém que distanciou-se do caminho do Senhor e agora você está vendo que a água já está invadindo a tua casa. Dá um sinal com a tua mão. Você que distanciou do caminho do Senhor, e você está ouvindo Deus falar face a face com você nesta noite. Volte agora que o Senhor quer te perdoar. Eu estou aqui para te ajudar. Tem alguém? Onde tem alguém que distanciou-se dos caminhos do Senhor? Alguém que ainda não é crente, nunca foi crente, mas que ouviu a palavra do Senhor e quer entregar a sua vida nesta noite para Jesus, para que Ele perdoe os seus pecados e você tenha o nome escrito no livro da vida. Venha até aqui à frente, estaremos orando por você, em nome de Jesus. Vem, aceita Jesus como Salvador, para que Ele perdoe os seus pecados. Você que está desviado, você que cometeu algum erro e está precisando do perdão, venha até a frente. Eu sei que você não vai ter coragem, porque neste momento o inimigo põe tanta vergonha. Mas o segredo para a tua vitória, ainda que você não queira vir aqui agora, procura o seu pastor, porque tem jeito sim para o teu problema. A tua necessidade será suprida, mas você tem que confessar. Em nome de Jesus. Alguém que está com problema, só dá um sinal com a tua mão, não precisa vir aqui na frente. Elias estava depressivo e foi curado. Talvez você fale assim: a necessidade que eu preciso que o Senhor supra é uma enfermidade. O Senhor suprirá também. Eu vou orar neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada, Senhor. E eu te agradeço neste momento pela palavra que o Senhor me deu. Neste momento, ó Pai, todos os teus filhos, as tuas filhas que ouviram esta palavra, eu sei, Senhor, que a tua palavra não voltará vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Neste momento, Senhor, que esta palavra, ela surte um efeito nas vidas, aquelas pessoas que estão depressivas, pensando em abandonar tudo, achando que já está tudo perdido. Neste momento eu te peço, Senhor, vem de encontro com esta vida, restaura a fé, enche de esperança, dá saúde física,
dá saúde emocional. Restaura nesta noite, Senhor, a saúde da tua filha e do teu filho. Aqueles que estão assistindo pela internet, que estão enfermos, eu declaro em nome de Jesus, seja curado agora. Depressão vai embora, problema na cabeça vai embora. Sai em nome de Jesus toda enfermidade. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre agora, Senhor Jesus. É a minha oração neste momento, Pai, te pedindo e te agradecendo para a glória do teu nome.